Mais quilômetros nas ruas. Somos capazes de observar quilômetros e mais quilômetros de fios apoiados nos postes. Mas em nossas casas, 2 ou 3 fios passam pelo medidor, depois deixam de ser visto. O que foi feito deles? Ligações elétricas nas residências, tópico 11, tema de estudo 11. Esse é o nosso tema de estudo. Agora você vai saber como se obtém 110 e o 220 e ainda como se fazem as ligações de lâmpadas, tomadas e chuveiros. Vamos ver essa moça aqui assistindo TV. A gente vê aqui essas ligações vindo da rua e adentrando aqui no quadro de distribuição de energia. Aí nós temos esse tópico aqui que a gente vai ler, ó. Ligações elétricas nas residências. Para compreender um pouco mais e saber como é feita a instalação elétrica em nossa casa, vamos ver os fios que chegam aos postes. As características da eletricidade da rede pública. Em alguns municípios, a rede elétrica é feita com 2 fios. Um fio fase, que é um fio energizado, e um fio neutro, que pode ser tocado sem que se leve choque quando o circuito está aberto. Nesse caso, a rede é chamada de monofásica e nela só podem ser ligados aparelhos de 110 volts. Às vezes, a rede elétrica é constituída de 2 fios fase e tensão, que eu digo que é de 220 volts. Em outros municípios, chegam 3 fios, sendo 2 fios fase e um fio neutro. Nesse caso, a rede é chamada de bifásica, podendo ligar aparelhos de 110 e 220. Então, nós temos aqui detalhes da instalação elétrica residencial. Vamos olhar com mais atenção para os fios que chegam do poste de sua casa ou prédio e descem para o medidor de consumo de energia elétrica, ou seja, o relógio. Normalmente, são 3 fios que vão para o quadro de distribuição, depois de passar pelo relógio de luz, que é o aparelho que mede o consumo de energia elétrica. Chegam ao quadro de distribuições 3 fios que passam pela chave geral, daí para outras chaves. Olha aqui a ilustração, 3 fios, olha lá o medidor e o quadro de distribuição. A chave geral serve como interruptor de toda a instalação elétrica. Quando desligada, os aparelhos não funcionam, e isso facilita o manuseio na instalação e até pequenos reparos. Da chave geral, os fios podem ser combinados 2 a 2, podendo fornecer tensões de 110 volts e 220 volts, passando por outra chave de distribuição, fase e neutro, 110 volts e fases de 220 volts. Nós temos aqui o modelo do quadro, tá? Esses 2 círculos com a bolinha preta no meio simboliza a tensão 220, tá? 220 só tem uma bolinha e uma branca, né, com um pontinho preto e uma branca, 110 volts. Aí nós temos outro modelo de 110 volts. Aqui nós temos os fusíveis são colocados somente nos fios energizados, chamado fio fase. Não devemos colocar fusível nos contatos da chave por onde passa o fio neutro, pois se ele queimar, o circuito ficará sem o neutro e um aparelho ligado a esse circuito não funcionará. Além disso, se uma pessoa tocar o aparelho, poderá levar um choque, conduzindo a corrente elétrica para a terra. E os tipos de ligação? Os aparelhos elétricos normalmente já vêm com a tensão e a potência elétrica especificada.
e que precisam de intensidades de correntes diferentes para funcionarem corretamente. Pelo funcionamento das lâmpadas e aparelhos elétricos de uma residência, é possível perceber que as suas ligações são independentes. Isto é, se a lâmpada da sala queimar ou for desligada, não haverá interferência no funcionamento de outras lâmpadas ou aparelho que estiverem funcionando. Nessa situação, os aparelhos são ligados de forma que nenhuma mesma tensão. Repetindo, nessa situação, os aparelhos são ligados de forma que tenham a mesma tensão. A esse tipo de ligação chamamos de ligação em paralelo. Uma outra maneira de ligar os aparelhos elétricos é chamada de ligação em série. Neste caso, uma lâmpada ou um aparelho depende do funcionamento dos demais. Se um aparelho for desligado por qualquer motivo, o circuito ficará aberto, impedindo o funcionamento dos outros, pois será impedida a passagem da corrente. Portanto, esse tipo de ligação não é feito nas instalações de aparelhos elétricos residenciais. A ligação em série é utilizada em alguns circuitos de iluminação de árvore de Natal e nos circuitos internos de alguns aparelhos elétricos, como rádio, TV e etc. Como devem ser instalados os aparelhos? Passo 1. Tomadas simples e lâmpada com interruptor de 110 volts. Na ligação da tomada, um fio é ligado ao fase e o outro ao neutro. Na lâmpada, o fio neutro deve estar ligado ao soquete e o fio fase ao interruptor. Essa medida evita que se tome choque quando for trocar a lâmpada, estando o interruptor desligado. Então, nós temos aqui um modelinho esquemático aí de um interruptor e de uma tomada. Observe aí como é que os fios estão ligados, tá? Cada um estão ligados. Segundo passo, nós temos aqui, tá, ó, uma lâmpada, um interruptor e uma tomada e o esquema de ligação aqui. Segundo passo, tomada simples e lâmpada com interruptor de 220. Neste caso, os dois fios de ligação da tomada são ligados aos fios fase da rede elétrica. Na lâmpada, um fio fase é ligado ao interruptor e o outro é ligado diretamente a um dos contatos no soquete. Terceiro, torneiras e chuveiro elétrico. Normalmente, esses aparelhos são fabricados para funcionar em 220 volts, mas pode ser fabricado também para funcionar em 110 volts. Tanto num caso como no outro, as ligações são feitas de modo semelhantes. A tomada a 220 volts ou a 110 volts, conforme o caso. Nós temos dois esquemas de chuveiro aqui, olha aqui. Observe que todos eles têm uma torneira e tem um chuveiro. Todos têm um fio chamado terra, né? Para os excessos de elétrons escoarem para a terra. Nós temos aqui um quadro para a gente ler, diz assim, ó. Atenção! Na ligação de torneiras e chuveiros, é necessária a ligação de um fio terra para evitar possíveis choques. O manuseio durante uma troca de lâmpada ou um reparo, uma tomada, deve sempre ser realizado com o circuito aberto, o que é feito desligando-se a chave geral. Saiba que quanto mais de um aparelho está em funcionamento em certos trechos de circuito elétrico residencial, a corrente elétrica é maior do que se estivesse ligado a apenas um aparelho. Isso deve ser levado em conta no uso de benjamins, que serve para deixar simultaneamente vários aparelhos conectados numa tomada. Em muitos casos, o correto é ligar um aparelho de cada vez na tomada. Isso pode provocar um superaquecimento, tá? Então, é reprovado essa prática aqui mostrada na figura. Aqui nós temos uma tabelinha, tá? Ó. A tabela, ela tá dando a espessura de fios, né?
está falando o valor de corrente e a corrente máxima. Por exemplo, um fio em AWG, espessuras em milímetros quadrados 1,5, vai suportar a corrente de 15 amperes. Corrente máxima em conduíte em ampere, 11. Aí nós temos aqui o fio 14, fio 12, fio 10, fio 8, fio 6, fio 4, fio 2. Esse é o tipo de fio, e aqui nós temos, cada fio desse tem a sua espessura. O fio 14, por exemplo, a espessura dela por milímetro quadrado, 2,1. Fio 12, 3,3. Cada fio desse, tá? Ele é apropriado para uma determinada corrente. Tem a corrente máxima aqui, teórica, não é? E lá no conduíte, qual é o potencial dela, não é? De suportar essas correntes. Então, essa tabela, a gente não tem a obrigação de decorar ela. Mas, temos a obrigação de saber que ela existe e compreendê-la, caso seja necessário você saber a espessura e relacionar a espessura de um fio com a quantidade de corrente que ele suporte. Bom, a espessura dos fios de ligação tem um papel importante nas instalações. Pode ocorrer perda de energia, seja por aquecimento dos fios, que a gente chama de efeito Joule, seja por fugas de corrente elétrica, colocando em risco a segurança das pessoas e de toda a instalação. Como a corrente é determinada pelo aparelho, a espessura dos fios da instalação tem um papel importante. A corrente é determinada pelo aparelho, ou seja, a quantidade de energia que ele vai precisar. Então, a espessura dos fios da instalação tem um papel importante, pois se estes forem finos, a resistência elétrica será maior, aumentando assim a potência dissipada. Uma mesma corrente que passa por um fio de cobre fino provoca um aquecimento maior do que se ela passar por um fio de cobre grosso. Portanto, quanto mais grosso o fio, maior a corrente que ela suporta sem aquecer. A escolha da fiação para uma instalação deve levar em conta a corrente máxima que esses fios suportam. Aí nós temos aqui um exercíciozinho. A figura ilustra uma instalação feita, descubra o fio fase e o fio neutro. Nós temos aqui. Você vai pegar esse rabisco e vai copiar no seu caderno, tá? Qual é o fio fase? Qual é o fio neutro? Com base no que nós olhamos lá em cima. Tem o fio A e o fio B, ok? Que tem um mais escuro e outro mais clarinho. 2. Faça as ligações corretamente. Nós temos aqui o chuveiro, temos a tomada e temos o fio terra. Você vai fazer esses rabiscos no caderno de vocês, ok? E vai responder. Aí, aonde é que eu ligo o fio fase? Onde é que eu ligo o fio neutro? Onde é que eu ligo o fase? Aí nós temos aqui a ligação terra. Como que é feita a ligação terra? Por enquanto é só. No próximo momento a gente vai ver circuitos elétricos e sua representação. Bons estudos, pessoal!